Documentário Silvio Santos. Em 1969, a Globo passou a exibir o programa Silvio Santos em rede para o Rio de Janeiro, naquela altura líder absoluto de audiência. Antes, Silvio já havia feito uma experiência na televisão carioca pela TV Rio, em 1964, à frente do Revelações Que Bom. O programa Silvio Santos começou a apresentar, em 1971, o Troféu Imprensa, premiação criada pelo jornalista Plácido Manaia Nunes. Em 1974, inaugurou a Estúdios Silvio Santos Cinema e Televisão Luda, que passou a ser a base da produção de seus programas, além da produção de comerciais de TV e coberturas jornalísticas. A empresa funcionava na sede da antiga TV Excelsior. A primeira etapa para conseguir um canal próprio de televisão seria no Rio de Janeiro, após a abertura de concorrência pelo Canal 11. A intenção de Silvio em ter o canal recebeu o apoio de artistas do Brasil inteiro. Até mesmo Carlos Imperial, então crítico de seus programas, manifestou apoio a Silvio Santos. Foi no dia 22 de dezembro de 1975 que o presidente Ernesto Geisel e o ministro Conde de Oliveira assinaram o Decreto 76.488, outorgando a frequência para Silvio Santos. A oficialização da concessão aconteceu em Brasília, com a presença de Silvio e de Manuel de Nóbrega, que relembraram o início da amizade em São Paulo. Silvio pretendia que Manuel fosse diretor superintendente do novo canal, mas o amigo estava em tratamento de um câncer e faleceu no dia 17 de março de 1976 sem ver a estação ser inaugurada. O primeiro desafio de Silvio Santos era colocar o canal no ar em pouco tempo. Silvio comprou equipamentos nos Estados Unidos, mas viu nos jornais que haveria um leilão da massa falida da TV Continental. Estando interessado na torre, Silvio arrematou o equipamento. A mídia da época informou que o apresentador havia arrematando sucata, mas foi descoberto que os equipamentos da Continental já eram aptos para transmitir a cores. Assim, em 14 de maio de 1976, foi inaugurada a TVS Rio de Janeiro. A programação da emissora era composta por séries e filmes. A partir do dia 1º de agosto de 1976, uma semana depois de deixar a Globo, o programa Silvio Santos passou a ser exibido na TVS. O ano de 1976 também foi marcado pela formalização da compra de 50% das ações da TV Record. Assim, o programa Silvio Santos era transmitido pela Rede Tupi, TVS e Record. Em 1977, Silvio Santos entrou no mercado das telenovelas, quando seu estúdio produziu a novela O Espantalho, sendo exibido na TVS e na Record. Formação do SBT. Silvio prosseguiu na Rede Tupi, embora já houvesse rumores de que a emissora poderia ser fechada. Em seu último contrato, válido a partir do dia 1º de fevereiro de 1980, havia uma cláusula que permitia a Silvio migrar para outra rede, sem pagar multa, em caso de excepcional importância. E o fechamento total da Tupi aconteceu no dia 16 de julho de 1980. As emissoras que até então exibiam a Tupi, acabaram migrando para a TVS. Enquanto isso, o governo federal abriu licitação para os canais caçados da Tupi e as emissoras que estavam desativadas, o Canal 9 de São Paulo, da Excelsior, e o Canal 9 do Rio. Da Continental começou uma batalha política para que Silvio pudesse ser o concessionário dos canais desativados. Entre os concorrentes estavam empresas como a Rádio Jornal do Brasil, Grupo Abril, o Grupo Bloch e a rede de rádios do empresário Paulo Abreu. Silvio pediu para o Ibope fazer uma pesquisa para perguntar aos brasileiros sobre quais grupos o governo deveria entregar as concessões de televisão. Os resultados, que colocavam o apresentador como o grande favorito do público, foram publicados nos jornais no dia 26 de outubro de 1980. Em 1981, através de um lobby com a primeira-dama Dulce Figueiredo, com quem tinha longas conversas por telefone, Silvio Santos foi um dos vencedores da concorrência pública do governo federal. A outra empresa vencedora foi o Grupo Bloch, que formou a Rede Manchete. O Sindicato dos Radialistas de São Paulo reclamou do resultado da licitação. A entidade afirmou que Silvio estava mais preocupado em vender carnês do baú da felicidade e lembrou da situação da emissora do Rio de Janeiro, que exibia enlatados. Silvio foi o vitorioso pelo Canal 4 de São Paulo, a antiga Tupi. O objetivo seguinte foi colocar a nova emissora no ar rapidamente. Foram reaproveitados os ex-funcionários do antigo canal paulistano. A transmissão foi feita a partir da torre da Record com transmissores importados da RCA norte-americana.
Outra opção seria alugar os equipamentos da Tupi, mas Silvio temia em ser considerado sucessor e herdeiro das dívidas da emissora cassada. Bom dia, cachorro! Garotada, bom dia! No dia 19 de agosto de 1981, às 9h30, entrava no ar a TVS São Paulo que, junto com a TVS Rio de Janeiro, formavam as duas primeiras emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão. A primeira transmissão foi justamente a assinatura do contrato de concessão, que teve a presença do ministro das Comunicações, Haroldo Correia de Matos. Depois, foram exibidos os programas O Povo na TV e Bozó, com desenhos como Tom e Jerry, Pica-Pau e Pernalonga. Em seguida, entraram no ar os outros canais outorgados a Silvio Santos. Em 26 de agosto de 1981, entrava no ar a TVS Porto Alegre, e o Sinal de Belém chegou no dia 2 de setembro. Silvio também tinha a outorga do Canal 9 do Rio de Janeiro, que foi cedido para Paulinho Machado de Carvalho para a transmissão da TV Record do Rio de Janeiro. Posteriormente, se transformaria na TV Corcovado, que acabou vendida a José Carlos Martinez para formar a rede CNT, sediada em Curitiba. A popularidade de Silvio Santos fez o novato SBT crescer em audiência e incomodar a líder Rede Globo, inclusive fazendo estratégias nada convencionais para garantir a liderança de público. Em 1987, a emissora adquiriu os direitos da minissérie Pássaros Feridos. Para poder chamar o público para acompanhar a série a qual o apresentador chamava de filme, um costume seu da época, Silvio fez o seguinte anúncio em seu programa. Logo depois da novela da Globo, vocês poderão assistir a um filme sensacional. Não precisa deixar de assistir a novela. Vejam a novela e depois vejam o filme. Silvio Santos, em agosto de 1985. Entre 1987 e 1988, a programação do SBT foi marcada pelas novas contratações. Chegaram nomes como Hebe Camargo e Carlos Alberto de Nóbrega, filho de Manuel da Nóbrega e que se reconciliara com Silvio Santos após uma década. O departamento de jornalismo foi reforçado e houve a contratação de Jô Soares. Vindo da Globo. Para anunciar a chegada do humorista, Silvio interrompeu a exibição do telejornal Noticentro para anunciar uma reviravolta na televisão brasileira, conforme suas palavras. Jô Soares passou a ser o principal salário da emissora, e o maior da televisão brasileira, e o grande rosto para atrair os anunciantes. Outro reforço na programação foi com o pacote de filmes. O SBT anunciou a exibição do filme Rambo, programado para matar para o dia 17 de agosto de 1988, mas a Globo contra-atacou e marcou a exibição de Rambo II para o mesmo dia. O resultado foi que o SBT transferiu a exibição de seu filme para a semana seguinte. Oh my God. Sequestro. Em 21 de agosto de 2001, a filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, foi sequestrada na porta da própria casa, no Jardim Morumbi, em São Paulo. Depois de alguns dias de negociação, o resgate foi pago e Patrícia foi libertada. O sequestrador Fernando Dutra Pinto acabou sendo perseguido pela polícia e matou a tiros 2 policiais. Sem ter para onde ir, acabou invadindo a casa de Silvio Santos no dia 30 de agosto, sendo que o apresentador estava na sala de ginástica fazendo exercícios no momento, facilitando o trabalho do sequestrador de manter Silvio e toda sua família como reféns. Silvio convenceu o sequestrador a libertar rapidamente as outras pessoas da família e seguiu em cativeiro em sua própria casa durante 7 horas. Fernando só se entregou com a chegada do governador Geraldo Alckmin, que garantiu a integridade do criminoso. Alguns meses depois de preso, no dia 2 de janeiro de 2002, Fernando morreu em consequência de uma infecção generalizada causada por um corte profundo nas costas. Há indícios de que a morte do detento tenha sido causada por maus tratos e negligência médica. Em 2001, Silvio Santos ingressou no mercado de reality shows. No dia 28 de outubro daquele ano, entrava no ar A Casa dos Artistas, o primeiro programa de confinamento da história da televisão brasileira. A produção aconteceu de maneira sigilosa, sendo que apenas Silvio e poucos executivos da emissora sabiam sobre a estreia do programa. Inicialmente, Silvio negociava os direitos do Big Brother, que acabaram indo para a Globo. Silvio estreou por conta própria A Casa dos Artistas, colocando 12 personalidades confinadas em uma casa: Bárbara Paz, Supla, Maria Alexandre,
Patrícia Coelho, Alexandre Frota, Matheus Carrieri, Taiguara Nazaré, Nana Gouveia, Núbia Oliver, Marco Mastronelli, Leandro Learte e Alessandra Scatena, que assinaram um contrato de confidencialidade para que a ideia da atração não vazasse. O público só ficou sabendo do programa no dia da estreia, e a curiosidade rendeu uma vitória do SBT em cima do Fantástico, da Globo. Como a Globo era dona do formato do Big Brother, a emissora chegou a entrar com uma liminar na justiça, fazendo com que o SBT interrompesse a exibição do programa. O SBT reverteu a decisão e continuou a exibir a atração. A vitória da primeira edição ficou com Bárbara Paz, até então uma atriz pouco conhecida que foi escalada às pressas após Susana Alves desistir de entrar no programa faltando 3 dias para a estreia. O programa rendeu 46 pontos de média em audiência, feito até hoje histórico para o SBT. A Casa dos Artistas ainda teve mais 2 edições, mas sem o mesmo êxito. Ao longo dos anos 2000, Silvio Santos foi se afastando da programação dominical. Entretanto, ao perceber que sua imagem vende mais do que qualquer um dos apresentadores do SBT, retomou a marca Programa Silvio Santos em junho de 2008, com 3 horas de atrações. A nova fase de seu tradicional programa passou a abrigar quadros já conhecidos, inclusive o retorno do bordão Quem Quer Dinheiro? Imortalizado no Topa Tudo por Dinheiro. O programa contou com gincanas e as câmeras escondidas. O novo programa Silvio Santos também ganhou as participações de Maisa Silva, então com 6 anos, que ficou conhecida pelas respostas diretas às perguntas de Silvio. No dia 30 de novembro de 2011, foi anunciado que Silvio perdeu em última instância o direito de reproduzir Silvio Santos Vem Aí, jingle que marcou sua carreira na televisão, que só poderia ser reproduzido caso Silvio comprasse os direitos do mesmo, sendo que desde 2001 Silvio já travava um processo contra o compositor musical Archimedes Messina, disputando os direitos autorais. Silvio teve de pagar 5 milhões de reais a Messina como indenização. Como já estava na última instância, não houve possibilidade de recurso. Isso fez com que em 2012, Silvio Santos abrisse seu programa recorrendo outros temas de sua trajetória, como a do show de calouros, É Hora de Brincar e Shalom. No dia 10 de março de 2013, Silvio Santos voltou a cantar o tradicional tema musical de abertura,